participaremos hoje nós cultuando a Deus com o nosso dízimo, a nossa oferta. Ah, pastor, mas a gente tem participando de uma igreja, não sei o quê, o pessoal fala tanta coisa. O pessoal fala muita coisa, mas a Bíblia fala uma só. Quem sustenta a obra dele é aquele que ama a Deus. Nossa, não tem outro. Aquele que ama, ele é dizimista, ele é ofertante, ele sustenta, ele ora, jejua, intercede pelos irmãos. É isso, é o que ama a Deus. E, em primeiro lugar, amar a Deus, mas quem ama a Deus ama o próximo também. E nós nos amamos. Amém? Só estendo sua mão agora para essa conclusão, essas conversas. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de continuar sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas, sustentando a tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, e que as promessas da tua palavra se cumpram naqueles que são fiéis, aqueles que amam a tua obra, Senhor, e têm sustentado, e que daquilo que o Senhor nos dá, nós devolvemos uma pequena parte para o sustento da tua obra, porque nós sabemos que tudo vem das tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, irmãos? Amém. Glória a Deus. Semana que vem é Páscoa e é ceia também, né? Primeiro domingo do mês. Vamos comemorar a Páscoa. Jesus, nossa Páscoa, foi imolado. Paulo diz, né? Vamos comemorar com a Páscoa. A ceia é a Páscoa, né? A ceia é a Páscoa. Nós vamos ter um momento especial diante de Deus. Como todo momento de adoração a Deus é especial. Até o momento que você faz na sua casa, de culto, de oração, de adoração a Deus, é um momento especial. Você estar com Deus é um momento especial. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. A pregação de hoje é o Deus de paz conosco. Eu vou usar aqui o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Esses dias eu estava, orando o Senhor, falando com Ele, como sempre faço. Mas era numa conversa durante o dia, você está sempre conversando com Deus. Estava falando uma coisa, mas Deus, né? Às vezes a gente tem mania de falar, colocar algumas coisas, né? Acontecendo isso, acontecendo aquilo. E aquela nossa mania de reclamar às vezes. Deus imediatamente me levou para esse texto de Filipenses. E a epístola de Filipenses em si, quando Paulo escreveu para a igreja de Filipos, né? Os Filipenses era uma igreja de Filipos. E Paulo, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. E ele nos revela muita coisa dessa carta. E é interessante que esta carta, quem está preso, gente, e ainda mais injustamente, só por pregar o Evangelho, quem está preso, vocês acham que não está tão feliz assim? Mas é a carta de Filipenses onde Paulo mais fala de expressões como alegrai-vos,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente 10 dessas expressões. Paulo falando para os filipenses se alegrarem. No versículo, não é esse que eu vou ler, né? No versículo, no capítulo 2, versículo 27, Paulo está falando do amigo dele, companheiro, de lutas pelo Evangelho. Ele diz assim, ó, o efeito adoeceu, ele estava falando do seu amigo Epafrodito. O efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Um homem estava ali preso, confessa que ultimamente na vida dele ele tinha tristeza sobre tristeza. Mas aí ele vai escrever aos Filipenses e ele escreve a carta de uma assim, incentivando a alegria. Mas ele não fala só incentivando a alegria, ele vai dar a fórmula. Ele estava preso. E a única maneira dele sair daquela tristeza é a forma que nós vamos meditar aqui rapidamente esta manhã. Capítulo 4 até 9. Capítulo 4, versículo 4 ao 9. Ele fala assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí vai dar forma, entre aspas. Né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus já tinha falado isso. Está em Mateus, no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ação de graças, com ações de graça. Ação de graça é agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, está começando a falar, a questão está aqui. Guarde a vossa mente. E como vai ser isso? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensando como é que guarda a mente. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Como é que nós estamos, ou com que nós estamos ocupando a nossa mente? Como é que estão as nossas orações, petições e súplica? Porque às vezes a gente suplica a Deus, né? Súplica é uma oração mais intensa. Ele diz algumas coisas aqui. Essa mensagem que ele traz aqui para nós, que basicamente ele está falando, olha, apesar das tristezas, vamos nos alegrar no Senhor. Mas só tem um jeito de se alegrar no Senhor. É se nós estivermos nos dirigindo a Ele desta forma que Ele nos ensinou aqui. Súplicas, com gratidão, e ocupando a nossa mente com aquilo que vai
primeira coisa que ele começa, né? Alegrai-vos. E de novo eu digo, alegrai-vos no Senhor. Essa vida é passageira. E ela tem ilusões. E por nós estarmos aqui ainda, e sermos pecadores, por natureza, às vezes nós nos deixamos levar pelas ilusões desta vida, e nós não podemos, porque ela é passageira. Por exemplo, né? O Heitor, você tem quantos anos? 10. Ele tem lá as suas brincadeiras, ele ainda brinca, é criança ainda. Tem brinquedo, tem coisa que ele se diverte. Mas aí eu pergunto, por exemplo, Tarcísio, você já foi criança? Já foi criança? Provavelmente no seu tempo não tinha os brinquedos que o Heitor tem. Mas você tinha seus brinquedos. Nem que fosse você pegar um pedaço de pau lá, fazer alguma coisa, fazer estranho, fazer alguma coisa. Para brincar. Ela sabia, né? Mas você tinha seus brinquedos. Hoje você não tem mais. Teve uma época que você deixou de brincar com o brinquedo. Assim como todos nós temos. O Heitor vai um dia deixar. Por quê? É uma fase passageira. Isso passa. Quando a gente é jovem, a gente tem muito sonho de muita coisa, até de mudar o mundo, né? Pensa que pode mudar o mundo. Nosso braço alcança até aqui. Mas são sonhos. Alguns passam, alguns ficam, alguns você consegue realizar e outros não. Tudo passa. Você teve momentos na sua vida, posso falar, mais velho, muitos momentos de alegria e muitos momentos de tristeza. A Vera estava dando o testemunho dela na terça-feira, né, online. Inclusive, se um dia, o pessoal de quinta-feira, eles estavam comentando, né, se um dia for possível delas, será um testemunho para nós aqui e lá, sobre o que a fase difícil que você passou, né? E Deus, e superou, né? Superou. Passou. Quantas coisas você dava valor quando você era criança, jovem, adolescente, e hoje você não dá mais. Por quê? Passou. Uma superação. Isso mostra que a nossa vida é passageira e que muita coisa dessa vida são ilusões. E Paulo está falando aqui que a alegria verdadeira, a única, é no Senhor. Vem as tristezas, mas é aí que nós precisamos buscar a alegria no Senhor. E como? E aí ele vai falando aqui. Sem ansiedade, começa por aí. O que seria uma ansiedade? É você estar começando a viver algo que ainda nem aconteceu. Você está numa expectativa que vai viver algo ruim que nem aconteceu. E quer que eu diga a verdade? Pela experiência vocês vão saber. A maioria das vezes que você ficou muito preocupado e passou até mal com o que poderia ser alguma coisa, quando chegou a hora, não foi bem assim, não foi tão ruim assim não. Porque as coisas ruins mesmo, quando acontece de repente você nem espera. Acontece. Mas a ansiedade já deixou você ruim antes de acontecer. Olha que coisa. Então Paulo está falando aqui, repetindo o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, lá. Capítulo 5, 6, 7. Mais dos 6 ali. Não andeis ansiosos pela vossa vida.
Buscar além de Deus. Então ele fala, então, que sejam conhecidas as vossas petições, orações, súplica e ação de graça. Ou seja, os nossos pedidos diante de Deus e a nossa gratidão diante de Deus. Começa por aí. Essa oração e essa súplica, a súplica, como eu disse, é uma oração, mas é mais veemente. Você faz às vezes até chorando. Tem chorado diante de Deus? É diante dele mesmo. Dele. Não tem vergonha. Chore diante dele. Mas é para ele. Ninguém precisa ver. Ele sim. Mas porque ele não enxerga? Não. Porque numa súplica, você realmente está derramando o teu coração. E é isso que nós temos que fazer. Para quê? Você está com algum receio do futuro? Vá a Deus. Oração, súplica. E agradeça pelo que Ele já tem te dado. Ou como a gente pega por não agradecer, né? A gente pede, às vezes pede, esquece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é natural da gente, né? Do ser humano. Nós somos assim, né, Sérgio? Nós somos assim. Mas temos que nos corrigir para orar, pedir, suplicar, mas agradecer. Honestas. Ele diz que isso tem resultado. E quando você faz isso, quando você derrama seu coração diante de Deus, dá um alívio. Dá um alívio. Por isso daí e vem a paz de Deus. Te dá paz porque você colocou o coração diante dele. Como diz aqui, né? A paz de Deus que excede o entendimento. Não é essa paz mundana. Paz de Deus mesmo, aquela paz de alma, de espírito, que é diferente, a gente sabe. Essa que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos preparando nosso coração e mente e recebemos essa paz. Para quê? Para finalmente, como diz o versículo 8 aqui, começar a pensar melhor nas coisas que valem a pena. Ele vai citar aqui. As coisas que valem a pena. Porque senão a gente começa a ficar ansioso, vem o medo aumenta, e aquilo começa a destruir a gente por dentro. Não é fácil ficar viver nessa ansiedade. Porque realmente ela pega lá e destrói a gente. Mas primeira coisa, não fique ansioso, vá a Deus e agradeça a Deus, porque daí você vai estar com a mente, o coração preparado, em paz para começar a mudar o seu pensamento para não ter essa ansiedade. É fácil? Não. Mas se está aqui na palavra de Deus, é possível. E deve ser feito, praticado. Talvez você não consiga na primeira vez, na segunda, terceira, quarta, 10ª, 20ª, 70ª, 156ª. Mas faça. E à medida que você vai fazendo, vai melhorando. E aí ele fala, finalmente então, você preparou diante de Deus, na sua oração, na sua busca, seu pensamento, então, você vai começar a rechear, vamos dizer assim, seus pensamentos de coisas boas, para ter os efeitos
efeitos da presença de Deus que vai vir. O Deus da paz será para o Deus da paz ser convosco. Reclamando para Deus, Deus falou: opa, você não está fazendo uma coisa, está só indo nessa direção, vamos para outra. Então, praticar. Ah, pastor, então é pensamento positivo. Cuidado para não confundir o pensamento positivo que o mundo fala com o pensar de forma otimista em Deus. Vou falar aqui um pouquinho mais aqui. Ele fala de uma das coisas do afã, principalmente. Então ele começa falando: irmãos, então você vai começar a treiná-los nessa busca a Deus, seu coração vai estar preparado. A paz vai reinar para você começar a mudar a forma que você enxerga as coisas. Eu preciso enxergar as coisas de uma forma melhor em Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Senão a gente sucumbe à maldade deste mundo. A gente sucumbe aos acontecimentos desse mundo. A gente sucumbe à vontade de destruição que o diabo tem na nossa vida. Eu não vou sucumbir, você também não, amém? Então ele fala: tudo que é verdadeiro. Então ele começa a falar as coisas que você deve pensar. Aquilo que é verdadeiro. Verdadeiro é o fato, a realidade, aquilo que não é falso. Primeiro, ansiedade é viver um futuro que ainda não aconteceu. O futuro é fato. Ainda não aconteceu. Então você não pode vivê-lo, porque ele não é verdadeiro ainda, ele não é fato. O futuro está lá. Você vive aqui e agora. Então não seja ansioso. Viva a verdade, a realidade, aquilo que não é falso. O futuro não chegou ainda, então isso não é um fato ainda. Não é fato. Não viva dessa forma. Deixa no futuro, vai chegar. E quando chegar, se você fazer o que Paulo está falando aqui, você vai chegar preparado, forte, saudável e confiante. É Ele que importa. Ah, mas está acontecendo um monte de coisa ruim. O futuro nos reserva algo pior. Mas peraí. Já aconteceu? Ainda não. Então não é verdadeiro. Deus quer que você pense no verdadeiro. Ah, então eu estou pensando lá, está acontecendo isso. Tá. A palavra de Deus, você crê que a palavra de Deus é verdade? Eu creio. A palavra de Deus diz: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Você confia na palavra de Deus, nessa verdade? Se você confia, então viva ela. Então, pode estar derrubando, caindo bomba aqui, bomba ali, isso, aquilo. Deus está com você, te protegendo, para você não sucumbir a essas bombas espirituais que estão acontecendo aí. Olha, Deus puxou a nossa orelha. Ele puxou a orelha. Outra coisa que ele fala, então, o que é verdadeiro, é o fato. E o fato é que você crê em Deus, crê, então Deus está com você. Ele vai com você. Esse é o grande fato da tua vida, verdadeiro. Começa por aí. Segundo, tudo que é respeitável. O que é uma coisa respeitável? Tudo que é digno de honra, digno de respeito, você deve realmente olhar e falar: não, isso eu respeito, tem minha consideração. Por exemplo, você vem aqui à igreja e fala: meus irmãos,
servos de Deus. Eles oram e intercedem comigo e para mim também. Intercedem por eles. Eu também intercedo por eles. Então, eu tenho um respeito pelos meus irmãos. Então, o que eu tenho que pensar? Nas minhas orações, vou orar pelos meus irmãos. Vou lembrar dos meus parentes. Aqueles que buscam a verdade, isso eu respeito. Eu não posso, mas eu não tenho que respeitar todas as pessoas. Eu tenho que respeitar todas as pessoas, mas não deve respeitar as opiniões contrárias à palavra de Deus. Isso não. Respeite a pessoa, não a opinião errada dela. Tomar muito cuidado com isso. Eu respeito, mas eu tenho que então respeitar aquele mentiroso. A mentira dele você não respeita. Respeite a pessoa, tudo que ela, por ela ser uma pessoa, mas não a mentira dela. Então tudo aqui é respeitável, que é digno, que tem direito à sua honra, ao seu respeito. E ele continua. Tudo que é justo, pense naquilo que é justo, que está em conformidade com a lei. Por exemplo, é justo, por exemplo, que eu trabalhe, eu faça meu trabalho, seja ele qual for, e receba por isso. Isso é justo. Agora, não é justo, por exemplo, eu ir lá no mercado, ver o preço, sei lá, ver o preço do negócio, esse preço é 10. Aí eu vou lá no caixa, o caixa passou como se fosse 5. Deixou? O problema é dele. Respeite a pessoa e seja justo. Procure ser justo em tudo. Esse aqui está marcado 10, você passou 5. Deixa eu ver. Tudo que é justo está em conformidade com a justiça. Ame a justiça. Eu não gosto muito daquele fulano. Eu vi que ele foi injustiçado. Bem feito que ele foi injustiçado. Não tenha isso no coração. Pode até não gostar muito da pessoa, mas ela foi injustiçada. Não fala, você está sendo injusto com essa pessoa. Ela pode ter feito muita coisa errada, mas isso não está certo. Isso não está certo. Seja justo. Tudo aquilo que é puro, e isso tem que estar pensando nestas coisas. Pensando nestas coisas. Não vendo as injustiças e injustiça, não. Seja justo. Tudo que é puro, ou seja, aquela pureza, aquela simplicidade, esteja ocupando o nosso pensamento. Tudo que é amável, ou seja, aquilo que traz algum prazer, uma satisfação em você fazer. Pessoas amadas. Tem aquelas pessoas que, não existe aquelas pessoas que, por exemplo, se você ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, você nem vê o tempo passar, se estiver conversando com ela. Porque uma pessoa é gostosa, é amável você ficar conversando com aquela pessoa. Assuntos justos, respeitáveis, puros, amáveis. A gente tem que procurar esses assuntos. Por isso que a palavra de Deus é alimento para nós. Ouvir testemunhos, todas essas coisas. Ele fala aqui, tudo que é de boa fama. Peraí, o que é essa boa fama? A palavra, eu fui procurar aqui no original, é o femos. Tudo aquilo que soa bem, que é recomendável, aquilo que traz e promove um otimismo saudável. Talvez você já deve ter ouvido essa palavra. Às vezes a gente fala, qual é o significado dessa palavra? Auspicioso. Já ouviram essa palavra?
auspicioso. Um otimismo auspicioso. O que é isso? É um otimismo baseado, equilibrado. E no nosso caso, baseado na fé em Cristo. Não um otimismo cego, não um otimismo irracional, porque o otimismo irracional ele vai fazer com que você não respeite limites, e aí é o cuidado. Por exemplo, a pessoa assim fala: não, eu sou sempre otimista. Você é otimista? Sou. Porque se eu vou num lugar, eu já vou com o pensamento que eu vou ter vitória ali. Tá. Aí você chega num lugar e, por exemplo, a pessoa não quer fazer aquilo que você queria que fosse feito. O que você faz então? Você vai ter vitória, você vai ser otimista. Ah, daí eu reclamo, eu faço, eu bagunço. Isso aqui é otimismo. Você está falando que é otimista e você está provocando algo que não está dentro dos seus limites, das suas condições e daquilo que deve ser justo. O otimismo, por exemplo, normalmente um ditador, quando você fala com ele, parece que toda a fala dele é otimista, porque ele só fala bem, por exemplo, do país dele, da administração dele, das pessoas que estão chegando para ele, só fala bem. Por que ele só fala bem? E se acontecer algum mal, ele você não serve para cá. Você não serve para estar comigo. Então, isso aí não é um otimismo, isso aí é um otimismo falso, sem limites. Isso aí é uma ditadura, um otimismo sem limites é uma ditadura. Quando ela está falando, Paulo fala para pensar nas coisas de boa fama, é você pensar nas coisas de uma forma otimista, mas com fé em Cristo. E qual o maior otimismo que nós podemos ter? Que Jesus está conosco, nós estamos indo para o céu e vamos chegar ao céu. Se permanecemos nele. Mesmo sofrendo tribulações. Mas é o que Paulo está acontecendo com Paulo para escrever Filipenses. Ele estava preso. Aconteceu muitas coisas tristes para deixá-lo triste, mas ele se alegrava no Senhor. Isso é boa fama. Isso é pensar em coisas de boa fama, equilibradas em Cristo Jesus. Entenderam essa parte aqui? O que é essa boa fama? Porque eu procurei entender essa boa fama, essa palavra, né, que está aqui, por aquilo que é recomendado, que realmente tem aquele equilíbrio. Então, você falar com otimismo auspicioso é você falar com otimismo correto, certo, em Deus. É um otimismo em Cristo. Um otimismo que vai promover em você um pensamento diferente, porque você vai pensar, mesmo que eu tivesse problemas, com Cristo sou mais do que vencedor. Estou indo para o céu. Paulo mesmo foi preso várias vezes, né? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, diz que quando ele foi preso com Paulo e Silas, né? Paulo e Silas foram presos lá preso pelos troncos, né? Pelos pés. Então imagine o desconforto. Depois de terem sido chicoteados, apanharam, aí prenderam os pés. Você imagina. Tinha que ficar sentado de uma forma, né? Se deitasse para aliviar um pouquinho as costas, as marcas vai arder. Então todo desconforto. Aí, mas lá em Atos dos Apóstolos diz que eles cantavam hinos. Ou seja, eles estavam estavam mudando a mente para se alegrar no Senhor.
lá, abriu todas as portas. O carcereiro chegou lá, não se mate não, vem aqui. O carcereiro aceitou Jesus com toda a sua família. Aleluia. Então, de boa fama. Tudo isso no pensamento, pensando nessas coisas. Ele continua, tudo que é de boa fama, tudo aquilo tem virtude, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que tem a excelência de uma pessoa, que permite alcançar um fim, um propósito, usado para o bem, uma excelência para o bem, aquilo que promove o bem, tudo aquilo que promove o bem acaba sendo bonito, né? Acaba ficando belo aos nossos olhos, aos olhos de todos. Até os gregos falavam isso, né? Todo o bem ele transmite uma beleza, não importa qual seja, bem, beleza. Então, tudo aquilo que é virtuoso, pense naquilo que é virtuoso e pratique a virtuosidade. Virtuosidade é diferente de vício, é diferente de coisas ruins. Então, virtuosidade é coisas boas e que fazem bem, que promovem o bem. E nós devemos ser assim e estar isso na nossa mente para praticarmos. E tudo aquilo, que se existe um louvor, ou seja, o que é o louvor? Louvor é exaltação, tudo aquilo que exalta a Deus, tudo aquilo que aponta para Deus, tudo aquilo que faz com que o próprio Deus se incline para abençoar. Então, tudo isso que ocupe como ele diz aqui, seja isso que ocupe o vosso pensamento, para vencermos a ansiedade que o mundo quer impor sobre nós. Impor ansiedade, vai impor medo, vai impor tristeza. E essa tristeza não é simplesmente eu estou triste. Essa tristeza é uma coisa que vai sufocando. E ela vai aumentando. Nós vamos uma depressão. Depressão é o estágio mais forte da tristeza. Por quê? A depressão a pessoa não quer fazer mais nada, ela não quer, tanto faz para ela as coisas, não tem mais sentido, a vida fica sem sentido. Nós não podemos chegar nesse nível nunca, jamais. Começa oração, súplica e gratidão, reconhecimento. O reconhecimento, irmãos, é primordial. Um coração que não é grato, ele perde a vida e vai ficando sem vida. Então nós temos que reconhecer sempre. Por exemplo, eu lembro quando eu comprei esse carro, nós compramos, né? Faz mais de década, nós compramos zero, ainda estamos com ele. Mas nós temos que agradecer até hoje. Não é só quando a gente comprou. Temos que agradecer, obrigado, Senhor, porque a gente veio. Tua casa, faz tempo que você comprou, você agradeceu lá, quando você comprou lá, glória a Deus. Mas você continue agradecendo, Senhor, obrigado pelo teto. Sua comida do dia a dia, café da manhã, almoço, janta, suas roupas, esteja sempre agradecendo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, tudo isso para quê? Se você começar a mudar o seu pensamento de forma positiva, auspiciosa, ou seja, com esse equilíbrio em Deus, não quer dizer que você está vendo desmoronar a montanha
Não, eu sou positivo que essa montanha não vai ser. Não, não é negar a realidade, pelo contrário, é a verdade. Ah, mas aquela montanha caiu, mas graças a Deus não machucou ninguém. Graças a Deus porque arruma essa montanha que caiu aí, essa coisa que se desfez aí, a gente consegue. Aqui tudo é passageiro. Mesmo o mal que acontece com a gente pode ser consertado. A gente pode resistir, pode combater, pode ser mais forte do mal que aconteceu com a gente e vencê-lo. Ah, mas já passou, mas eu vou vencê-lo porque eu vou superar. Superar. Mudança do modo de pensar, o que ocupa o nosso pensamento. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim. Paulo falou: olha, eu ensinei muita coisa para vocês. Vocês viram, vocês aprenderam, vocês receberam. O que você aprendeu? Pratique. Pratique a palavra de Deus. O que você tem recebido de Deus? Pratique. O que você tem ouvido de Deus? Pratique. E aí o Deus de paz será. Não é só a paz, mas o Deus dessa paz vai estar com você. É importante ter a paz de Deus? Lógico, você está em paz. A paz de Deus encheu o coração. Oh, glória a Deus. Só isso já dá aquele alívio. Mas aí quando você começa a mudar, a presença de Deus vai estar com você. Aí não tem como tirar a paz de você. Deus com você, como é que tira a paz? O inferno inteiro? Pode vir o inferno inteiro, se você está com Deus embaixo. Eu e Jesus somos a maioria. Mesmo diante do inferno inteiro. Aleluia. Você e Jesus são a maioria. Agora você, um exército inteiro de homens, 2 demônios, pega vocês e faz assim, ó. Agora eu com Jesus, é o inferno inteiro. O inferno inteiro vai olhar, vai tremer e vai sair. Resistir ao diabo, né? No texto, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como é que nós resistimos? Aqui. Olha, está falando um pouco. Não andem ansiosos, ore, suplique, pensem tudo que é bom, né? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo. Mudem o. Não se dê, né? As redes sociais, cuidado. Você pode consultar? Pode, mas não deixe que elas ocupem o vosso pensamento. Deixe que as más notícias ocupem o vosso pensamento. Não deixe que os acontecimentos ruins ocupem o vosso pensamento. Substitua por o quê? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo. Troque o pensamento. Amém? Glória a Deus. Tanto que na outra carta, foi de Filipenses, tem Colossenses. Paulo de novo fala lá no capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. As coisas do alto. Fácil, tudo isso que eu falei. Mas a palavra de Deus está aqui para nos orientar. Eu quero mudar. Quem mais quer mudar? Amém, Jesus. Vamos começar a pensar naquilo que é do alto, aquilo que faz bem. E mesmo porque quando você está impregnado disso, quando vem a situação ruim, você está forte o suficiente para resistir aquilo, para resistir ao diabo, para resistir às astutas ciladas do diabo, para resistir às opiniões contrárias, para resistir a todo o mal que vai querer te afastar de Deus. Portanto, que você vai se alimentar. Eu já falei isso, mas vai conversar com o filho.
gente. Aí o Filipe parou pensando, mas se tem um e outro, um sempre tem que vencer. Quem é que vence? É aquele que você alimenta. O lobo bom e o lobo mau. Aqui. O que vai vencer? Aquele que você dá comida para ele. Qual a comida que você vai dar para ele? Tudo que é respeitado, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo? Ou, desgraça aqui, mataram o outro ali. Esse governo só está pondo taxa, você está aumentando o combustível, e está não sei o quê, e está. Pô, a gente saiu no mercado com duzentão, eu fazia uma compra por mês. Hoje, duzentão, eu compro para uns 3, 4 dias. Não é nada assim. Mais ou menos não é assim. É. Não, desse jeito. Tá, mas tudo muda. Eu preciso agora muito mais dinheiro, ok? Senhor, dá nas tuas mãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Comer, fazer o mercado, pôr gasolina no carro, as roupas. Esses dias eu 2 sapatos, eu já antigo, tá? Abri o bico. Vamos em frente. Em frente. Eu tenho outros, graças a Deus. Se eu não tiver mais um, compro outro. Aí esses dias eu falei, vou comprar um sapato bom para me andar. Para toda a obra, andar na chuva, andar. Eu comprei um que era bem barato. Um sapato de segurança, vocês até já viram. Comprei um sapato de segurança. O mais barato que um sapato normal. E dura, dá para durar muito mais. Dá para usar e tal. Deus me deu condição de comprar. Glória a Deus. E Deus vai dando condição. Mas nós temos que estar preparados. Creio. Se a gente muda, a fé vem pelo ouvir. Ouvirá tudo que é verdadeiro, tudo que é escutável, tudo que é justo, tudo que é amável, pela fama, pelo louvor, virtude, seja isso que eu posso pensar. Aleluia! Quanto você está gastando? Quanto você está gastando sua mente com isso? Gastar? Bastante. Eu leio todo dia. Leia e pense no que você lê. Leia e gaste tempo pensando. Leia e no outro dia pratique. E a sua mente vai estar diferente, vai enxergar diferente. Os problemas que eram do tamanho de um Golias vai ficar do tamanho de um gatinho recém-nascido. Ou de uma formiguinha. Aí quando se levantar contra você, você está mais forte. E aí por quê? Tudo isso, essa busca tua, o Deus da paz está com você. Por isso você está forte. Aleluia! É Deus que vai deixar você forte. É a presença dele que vale a pena. Nada neste mundo passageiro vale mais do que aquilo que não é passageiro. O Deus de paz conosco. Aleluia! Para vencer o mundo passageiro, nós precisamos daquilo que é eterno. O Deus de paz. E a gente só consegue se aproximar do Deus de paz quando nós buscamos. Ou seja, na nossa oração, súplica, agradecimento e começar a mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, mudando o próprio pensamento, para ter mais fé, mais paz e a presença do Deus da paz. Eu sou vitorioso, quem mais é vitorioso aqui? Deus da paz está presente, amém? Então fiquem em pé comigo. Você falou da mente, né? Irmão, essa é do mesmo jeito. Então, está tudo inchado e eu ponho na mente que está com isso, com aquilo. Eu falei, mas você tem que fazer o exame. Se a clínica ali não faz, você vai no olho, e o dia inteiro lá vai ter que você faz. Para saber o que é? E ele,
de Deus, todos vai na igreja, conhece todas as palavras, mas a mente dele é dura, é difícil. E uma coisa que é interessante, irmãos, eu já falei isso, mas volto a falar. Eu falei, se não em todas as casas que eu já fui, mas em algumas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Mas o único que respeita a nossa vontade, que não nos força a absolutamente nada, mas é o único que poderia fazer isso e tem poder para fazer isso, autoridade para fazer isso, é Deus. Ele é o único que não faz. O único que não faz. Ele respeita a nossa vontade. Por isso que Paulo, constantemente, e ele está falando aqui, talvez num dos piores momentos da vida dele, preso e tudo mais, e ele falando tristeza sobre tristeza e tal, mas ele disse: alegai-vos, porque o importante é ter o Deus de paz conosco. Pensar, e como é que nós temos Deus de paz conosco? Pensando tudo aquilo que vale a pena pensar. E não a ansiosidade. Eles ficaram ansiosos, nem aconteceu, eu já estou vivendo o mal. Não! Isso que Jesus falou lá em Mateus 6. Cada dia, viva cada dia. Nós somos seres para viver dia a dia. Buscar em primeiro Deus, a sua justiça, e os demais serão acrescentados. Basta cada dia o seu mal. E se nós estivermos buscando Ele desse jeito, oração, súplica, ingratidão, reconhecendo que Ele já veio, nos conduziu, e começarmos a pensar em coisas boas, Ele vai estar conosco. E o mal do dia venceremos. E amanhã, o que mal que vai acontecer amanhã? Amanhã é amanhã. Quando chegar amanhã, vamos ver. Ele vai estar comigo, eu vou pedir para Ele, Deus de paz, e nós vamos vencer. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então você que tem algo para vencer, algo para superar, algum problema que está te incomodando, ou alguma pessoa que você quer que vença alguma coisa, se é você mesmo, ou quem está ao teu redor, ou alguma questão, algum problema, a solução é isso aí: o Deus de paz conosco. Mas para o Deus de paz estar conosco, está lá, Paulo deu a sequência, que não é impossível, que nós podemos nos humilharmos diante dele, buscarmos a ele, começarmos a buscar, pensar em coisas que valem a pena, coisas dele, vindas dele, para tê-lo conosco e vencermos. Você tem alguma coisa para vencer? Nós vamos orar agora para que Deus dê essa vitória. Pastor, hoje a primeira coisa que eu preciso fazer é praticar o que Paulo disse aqui em Filipenses 4. Então, vamos pedir agora para que Deus me ajude a acontecer isso na minha vida. Primeiro a paz, depois o Deus de paz, para que eu possa pensar sempre, buscar o correto e não ficar dando ouvidos para diabo, para filho do diabo, para circunstâncias más. Vamos pedir? Você tem alguma coisa? Eu tenho. Muita coisa. Mas eu quero buscar em Deus. Se você tem, levanta sua mão. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da tua palavra que foi ministrada agora no texto, está registrado. Está registrado como o teu servo escreveu e deixou, inspirado por ti, e ele deixou aqui, o
Senhor fez com que chegássemos até nós hoje, de 2000 anos após, essa instrução da tua palavra, para nós buscarmos a Ti, sempre que o mundo, a carne, o diabo querer nos deixar ansiosos, tristes, ou com medo de alguma coisa, ó Pai, nós imediatamente rejeitemos este medo, essa ansiedade, e possamos ir até ao Senhor, buscar a Ti, buscar essa paz, suplicar, orar, e mais que isso, também reconhecer quem é o Senhor, agradecer, e começar a pensar e buscar, e não mais dar ouvidos para estas coisas, mas dar ouvidos às coisas que valem a pena, as coisas verdadeiras, justas, puras, de boa fama, que trazem louvor, que tem virtude, para que nós possamos resistir, nos fortalecer em Ti, e assim a Tua presença ser constante conosco. Meu Deus, colocamos agora, cada um de nós, coloca agora todas essas questões que nós queremos vencer, seja na questão espiritual, seja até na questão física, mas a questão física vai ser vencida pela questão espiritual, pela nossa postura espiritual diante de Ti, com a Tua presença conosco. Senhor, abençoe, dê-nos essa vitória, faça-nos vencer, Senhor, abençoa esta igreja, abençoe os irmãos, abençoe aqueles que não puderam ouvir hoje, abençoe cada um, meu Pai, e abençoa, Senhor, aqueles que virão se juntar a nós, porque eu sei, meu Pai, o Senhor vai fazer a obra, que a obra é Tua, Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas o Senhor faz aquilo que é possível, que é falar nos corações. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse domingo, mais esse dia, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia a dia, para que nós possamos ter no nosso pensamento coisas verdadeiras, coisas respeitáveis, justas, puras, de boa fama, que tenham virtude, louvor, para que a Tua paz, para que o Senhor, o Deus da paz, esteja presente conosco. Muito obrigado, oro, exalto e agradeço o Teu santo nome. Que a glória, Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos nós. Amém. 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 Bom domingo, boa semana para todos. Quarta-feira estamos aí.